Olá, pessoal, tudo bem? Vamos hoje, então, aqui corrigir a nossa lista 8 de atividades. Geografia, nono ano. Nosso tema em questão, nessas listas dessa semana, é sobre a Guerra Fria, certo? O que é a Guerra Fria? A Guerra Fria é um conflito de interesses, um conflito ideológico entre duas grandes nações no período após a Segunda Guerra Mundial. Então, ao fim da Segunda Guerra Mundial, essas duas grandes potências que eram aliadas durante o período da Segunda Guerra, começam a surgir, então, as suas rivalidades, as suas diferenças, certo? Então, aí vamos concretizar, né, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, no momento em que há a divisão do território de Berlim da Alemanha, em que essas potências, então, começam a ter as suas divergências tão salientes e tão visíveis no mundo. E começa, então, essa briga ideológica de, vamos dizer, alcance. Quanto cada uma poderia alcançar e conquistar, não de território, mas de influência dentro dos territórios. Certo? Então, vamos lá. Vamos para as nossas atividades, sem mais delongas. Deixa eu passar aqui o slide, né? Senão não vai. Então, explique com suas palavras as principais características da Guerra Fria. Quais eram as principais características da Guerra Fria? Uma questão muito importante para a gente não esquecer, deixa eu colocar aqui para vocês, é a bipolarização, tá? A Guerra Fria é marcada pelo contexto bipolar. O que é isso, professor? Bipolarização. A bipolar é de dois, tá? Então, era um período em que nós tínhamos a influência de duas grandes potências. Quem eram essas grandes potências? Estados Unidos e União Soviética. Tá? Então, a principal característica da Guerra Fria é a bipolaridade. Esse conflito de influência, como a gente viu representado aqui, ó, na nossa charge aqui, é como se dividisse o mundo entre área de influência soviética e área de influência estadunidense, tá? Então, é marcado por essa bipolaridade. Também é marcado pelo conflito militar. Lembra que eu falei para vocês na nossa aula sobre a guerra, sobre a corrida armamentista, né? A questão representada também lá na introdução pelos mísseis, né? Que o grande incentivo e investimento nas armas nucleares, os mísseis, tanto é que vai configurar lá no conflito dos 13 dias, né? Aquele conflito que acontece, que eu mandei o filme para vocês, em que instalam-se bases de lançamento de mísseis em Cuba, que é uma ilha que fica aqui no nosso território da América, né? América Latina. E essa ilha, que antes era capitalista, que era, vamos dizer assim, um quintal dos Estados Unidos, agora ela é uma ilha socialista, tá? E ela se vê como uma representante, vamos dizer assim, do sistema socialista no território americano. Americano, quando eu falo, é toda a América, tá? América do Sul, América Central, América do Norte, beleza? Então, nós temos essa influência militar e ideológica, de ideologia do sistema, tá? Político, travada entre essas duas potências. Tá? Uma das principais características, então, é a bipolarização e esse conflito militar, ideológico e político. 2. Observe a imagem a seguir. Então, aqui a gente tem uma charge, a gente precisa fazer a leitura dessa charge para a gente poder estar respondendo a nossa atividade. Ele quer saber qual é a pretensão dessa charge, o que ela pretende, o que ela deseja passar, né? Qual a mensagem que a gente pode fazer uma leitura. No primeiro momento, a gente observa o naviozinho ali, o barco, né? Representado pela potência dos Estados Unidos, um grande líder lá sentado. E nesse segundo plano aqui, a gente pode observar, deixa eu pegar uma outra cor aqui do meu marcador para vocês poderem ver melhor. A gente pode observar aqui um iceberg, né? E vários pesos, percebe? Esses pesos estão representando potências socialistas, tá? Germânia, Coreia do Norte, Polônia, Hungria, Tchecoslováquia, a China, estão sendo representadas como se algo que estivesse estagnado, parado, né? Um peso ali. E os Estados Unidos é aquele barco que está saindo, você percebe que ele está até saindo, ele está caminhando, é algo que está evoluindo, enquanto que o outro é algo que está estático. Então, o que ele quer, né, convencer a gente aqui?
convencer as pessoas do perigo do comunismo. O que o comunismo vai fazer? Vai estagnar, né? É algo pesado, é algo que não traz evolução, que não vai te dar novos horizontes. Certinho? 3. Analise a imagem a seguir e responda. Aqui na foto ao lado, nós temos uma imagem que foi muito vinculada na época nas mídias. É importante a gente saber que os meios midiáticos, os meios televisivos, são uma forte porta de mecanismo, né? Um forte mecanismo de protesto, de mostrar as coisas como elas acontecem e tentar nos trazer um despertamento, né, para o que está acontecendo. Então, essa fotografia, né, é um dos papéis exercidos pelos meios de comunicação na cobertura dessa guerra. A guerra do quê? Do Vietnã, tá? Guerra do Vietnã. O Vietnã, ele tem esse conflito que vai de 65 a 75, e esse conflito, então, é apoiado pelos Estados Unidos e pela União Soviética, né, e acaba tendo a implantação do sistema socialista, certo? Os Estados Unidos acabam perdendo essa guerra no território vietnamita, e essa imagem mostra aqui o momento de lançamento de uma arma química, tá? E essas crianças estão correndo porque elas estão tendo o corpo queimado ali por essa arma. Então, essa imagem, ela vem denunciar os abusos cometidos pela intervenção militar norte-americana naquele lugar. Não conseguia ganhar a guerra pelos seus meios ali militares, porque os vietnamitas eram muito espertos, conheciam muito o território deles ali. Então, vamos dizer assim, jogou baixo, né? Lançando, então, essa arma química. Vamos lá. Guerra Fria. Foi o nome, né? Olha só. Guerra Fria. Foi o nome dado a um conflito após a Segunda Guerra Mundial. A gente falou bastante sobre isso. É um conflito que acontece após a Segunda Guerra Mundial, certo? Envolvendo 2 países, tá? Envolvendo o quê? 2 países que adotavam sistemas políticos e econômicos opostos. Olha que interessante. A Segunda Guerra Mundial, ela envolveu vários países, tá? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, países europeus ali, asiáticos. E essa Guerra Fria, ela envolve apenas essas 2 grandes potências. E quais são essas 2 grandes potências? É isso que a gente quer saber, né? Quais são esses 2 protagonistas? Estados Unidos e União Soviética. Bom? De que forma a Guerra Fria influenciou na política brasileira? Como que a Guerra Fria influenciou na política brasileira, e não apenas na política brasileira, mas também na política num todo da América Latina? Vamos lá. Primeiro momento, o Brasil se alinhou ao bloco capitalista, tá? Esse sistema capitalista, uma economia de mercado competitiva que visa lucro, liderada por quem? Estados Unidos. As principais consequências, né? Principais consequências desse alinhamento foi o rompimento com relações que já existiam com a União Soviética. Aumento no Brasil, principalmente durante a ditadura militar, das perseguições aos defensores do sistema socialista. Então, principalmente no período da ditadura militar, que a gente vai ver na próxima questão ali, quando a gente falar sobre a Operação Condor, há uma forte perseguição a todos aqueles que se simpatizavam do sistema socialista. Tanto é que as ditaduras militares instaladas na América Latina foram, vamos dizer assim, influenciadas pelos Estados Unidos para ele manter um poder, vamos dizer assim, né, sobre esse território. Mas vamos lá, vamos seguir. Leia o texto a seguir. Olha só. Operação Condor. É uma operação que acontece, vamos dizer assim, nos países da América do Sul, para tentar impedir o avanço do sistema socialista, tá bom? É uma operação militar que tenta impedir a influência e a expansão do sistema socialista nos países da América Latina. Vamos lá. Está diretamente vinculada às experiências históricas das ditaduras civil-militares que se disseminaram pelo Comesul entre as décadas de 60 e 80. Depois do Brasil, né, foi a vez da Argentina, da Bolívia, Uruguai e Chile, Argentina novamente. Em todos os casos se instalaram o quê? Deixa eu pegar outra cor aqui pra gente, ó.
se instalaram ditaduras civis e militares, certo? Em todos esses locais, Argentina, Brasil, Uruguai, Chile, Bolívia, se instalaram ditaduras militares. Tá? É como se o território desses países estivesse sofrendo influência dos sistemas socialistas, e é um dos argumentos, né? E que era necessário a intervenção militar para embarrar esse sistema socialista tão temido, tá? Com base na doutrina de segurança nacional, tendo como principais características um anticomunismo militante, tá? Um anticomunismo muito forte, uma perseguição muito forte com todos aqueles simpatizantes. A identificação do inimigo interno, a imposição do papel político das Forças Armadas e a definição de fronteiras ideológicas, tá? Limites para a expansão desse sistema. Lembra que é uma guerra ideológica e não uma guerra que quer fazer fronteiras, conquistar território físico, mas ela quer conquistar território de influência. Vamos ver o que ele quer. Ao observar seu contexto, qual teria sido o principal objetivo da Operação Condor em solo latino-americano? Qual seria o principal objetivo dessa operação? Integrar. Ó, principal objetivo dessa operação. Eita, nós. Integrar os serviços de inteligência e repressão aos grupos revolucionários de orientação comunistas atuantes no continente americano, desde o início dos anos 60, tá? Qual que é esse principal objetivo? Integrar os serviços de inteligência. Vamos dizer assim, reprimir a expansão de toda a orientação comunista que pudesse propagar e crescer dentro do território americano.